Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou Ricardo Cardoso e hoje nós vamos falar sobre concursos públicos. No tema especificamente, questões objetivas, as matérias que estão no edital, mas não possuem questões para vocês fazerem. Como é que nós lidamos com elas? Então, gente, tem muita dúvida das pessoas que vêm conversar comigo, elas falam assim, como é que eu estudo determinada matéria que consta no edital, mas não existe nenhuma questão. Tu vem sempre com essa ideia aí de faz questão, e aí, se é uma matéria nova aí e não tem questão sobre ela, como é que a gente faz? Bom, temos algumas estratégias. Quais são as estratégias? Primeiro, a gente vai lá no edital, identifica especificamente qual questão é essa, o que ela quer, qual é o ponto que eles querem. Eles querem saber sobre uma lei específica? Você está estudando aí até para um concurso de ensino médio. Tem uma legislação lá que não tem questão. Não tem questão. Uma legislação municipal, uma legislação internacional, não tem questão. E aí, como é que a gente faz? Eu tenho uma estratégia que ao longo do tempo, eu fiz muitas questões, né? Como eu já disse em outros vídeos. Uma coisa que eu me identifiquei fazendo muita questão é que assim, questões objetivas novas normalmente são extraídas de maneiras muito simples. A principal maneira é a seguinte: o cara abre a legislação e puxa um dos primeiros artigos de lei, ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Ele vai ali, monta a questão e diz, determinada coisa é assim, e é o conceito do artigo 1. Normalmente é assim. Tu pega uma prova aí, sei lá, de direito internacional, que o cara joga uma lei maluca, normalmente ele vai explorar os primeiros artigos da lei. Isso eu vi muito recorrentemente, não foi só em uma banca, foram em várias bancas. Porque, imaginem, tu liga para um examinador e fala assim, cara, faz uma prova para mim sobre a lei municipal tal. E ele, cara, até faço, mas nunca fiz nada sobre isso. O que tu acha que ele vai fazer na hora de escrever uma questão objetiva, que tem que ser igual para todos e não pode ser objeto de anulação pelo Poder Judiciário? Ele tem que fazer muito objetivo. Qual é a maneira mais objetiva que tem de se fazer uma questão? Pegar o texto da lei e trocar um pedacinho. E se o camarada não conhece aquela lei, não conhece os conceitos, não domina o assunto, ele vai pegar um dos primeiros artigos, vai montar a questão, vai ganhar dinheiro dele e a questão está pronta. Ela não vai ser objeto de nulidade, porque ele fez uma questão simples. Ali com a literalidade da lei, os primeiros artigos. Ou então ele vai pegar um artigo ou uma... Poderia ser com uma bibliografia, eu vou dar o exemplo da bibliografia também, mas ele pode pegar um artigo de lei que por exemplo, assim, tem um caput, que é o que a gente chama da parte de cima da lei, e ela às vezes tem 2, 3, 4 incisos. O que ele faz? Ele tira um inciso e coloca uma coisa maluca, que não tem nada a ver com o artigo da lei. Tá pronta a questão objetiva. Ou seja, uma pergunta, 4 incisos, inventa um ou tira um, tá feita a questão. Então, normalmente, legislação, eu estudava assim, tá? Quando não é legislação, o que a gente faz? É um assunto genérico. www.google.com, abre ali, joga a pesquisa, abre os 3, 4, vê o que os caras estão comentando sobre, aprende mais ou menos o que está sendo debatido na mídia, vê se tu consegue correlacionar aquilo com alguma questão objetiva, pensa como um examinador que lê noticiário está pensando, e é mais ou menos isso que vai ser a tua questão objetiva. Uma terceira forma também de fazer, de tentar extrair uma questão objetiva de uma legislação aí muito extravagante ou de um conteúdo muito extravagante é como, às vezes lá no edital consta uma bibliografia, e na bibliografia o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que eu disse que eles fazem na lei, que é o quê? É pegar um conceito que tem várias subdivisões e tirar um, botar outro, enfim, fazer uma abordagem o quanto mais direta possível. Que essa é a forma que os examinadores têm de montar uma questão muito diferente, sem correrem o risco de ser anulada, e ele ser convidado para integrar outra banca. Então, assim, eu convido vocês a pensar como examinador. Se vocês pensarem como examinadores, a vida fica muito mais fácil.
Essa é a nossa dica de hoje quanto a questões objetivas, e nós vamos ter ainda um terceiro vídeo sobre o assunto em que a gente vai fazer na prática as questões objetivas. Eu gostaria de lembrá-los também que, assim como no primeiro vídeo, tudo se aplica nesse segundo vídeo. As empresas que fazem questões, os examinadores, eles têm vieses. E esses vieses de como perguntar em prova, eles sempre voltam. Eles reiteradamente estão nas provas. Então, se você está lá estudando uma pandemia, na visão do CESP é uma coisa, na visão da FCC é outra coisa. A Fundação Getúlio Vargas vai gostar de perguntar outra coisa. Então, façam muitas questões para aprender como as empresas gostam, porque no final das contas são empresas, vamos lembrar disso, são empresas que fazem provas. Então, tentem capturar o espírito daquela empresa que faz a prova e tentar transplantar para a tua realidade ali. Ó, o que a FCC gostaria de perguntar aqui numa questão sobre pandemia? Vai perguntar um dado objetivo. O que a CESP gostaria de perguntar? Faria uma pergunta mais aberta. Enfim, esse é o racional que você tem que ter quando faz uma prova de concurso público, e não é só quando faz uma prova de concurso público, é quando se prepara para fazer uma prova de concurso público. Isso é muito importante, nunca percam isso de vista. Então, eu gostaria de agradecê-los por mais uma vez estar conosco. Eu queria dizer que ainda a gente vai fazer mais um conteúdo sobre questões objetivas, esse bem mais prático, tá? Mão na massa para vocês aprenderem. Então, para que vocês recebam esse conteúdo, eu vou pedir que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para que vocês recebam a notificação do próximo vídeo, e fique conosco. Eu agradeço pela sua atenção e até breve.